Amigo de General, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Empate com sabor de derrota ontem no Clássico Carioca entre Vasco e Botafogo, lá em São Januário. Botafogo abre o placar, sai na frente, mas cede no finalzinho do jogo o empate com o gol do Verratti, um lance onde se reclama um pouquinho da bobeira do goleiro John. Segundo alguns especialistas, a bola era defensável, contudo, o Botafogo deixa escapar essa vitória aí nos minutos finais e agora segue na vice-liderança do Brasileirão. O Botafogo está ali empatado com o Flamengo com 24 pontos, porém o Botafogo pode também ser ultrapassado hoje pela equipe do Bahia, que joga contra o São Paulo em São Paulo. Então a gente deixou de fazer ali 2 pontos a mais ontem, ganhamos apenas 1 com empate e agora hoje precisamos torcer para que a equipe do São Paulo vença a equipe do Bahia. São Paulo, que está ali com 18 pontos, está na 8ª colocação do campeonato. Então a gente vai ter aí hoje que secar a equipe do Bahia para que eles não ultrapassem o Botafogo. E amanhã também a gente tem o clássico Palmeiras e Corinthians, que se o Palmeiras vencer, o Palmeiras, que tem 23 pontos, está ali na 4ª colocação, também ultrapassa o Botafogo. Então o Botafogo bobeou, realmente não podia ter tomado aquele empate no finalzinho. Um jogo onde o Botafogo deixou muito a desejar. O Botafogo realmente não esteve bem. Muitos jogadores abaixo do esperado, do rendimento que a gente sabe que eles têm. Um deles é o próprio Tiquinho Soares, que jogou muito mal ontem. Outros também, como o Cuiabano, que realmente ontem não apareceu. Tivemos também uma partida bem fraca do Luiz Henrique. Enfim, alguns jogadores do Tietê, enfim, alguns jogadores realmente não apareceram para o jogo ontem. Tivemos bons momentos ali no primeiro tempo. O Botafogo podia ter aberto o placar, não conseguiu, e aí depois a conta veio. Então, é isso, é torcer agora para que quem vai jogar na rodada não ultrapasse, porque senão a gente perde um pouquinho do contato ali com o bolo da frente e da vice-liderança. A gente pode cair para o 4º lugar, trocando ali, dependendo da combinação de resultado, mas trocando ali com o Palmeiras. Então a gente precisa hoje dar uma secada no Palmeiras e dar uma secada, aliás, amanhã dar uma secada no Palmeiras, mas hoje dar uma secada no Bahia e ver o que vai acontecer na rodada. O Botafogo bobeou, enfim, tem alguns lances polêmicos. Um deles é aquela entrada criminosa ali do Hugo Moura no Tietê, e tá rolando aí as fotos da perna do Tietê. O Tietê parece que brigou com o Tigre no final do jogo, né? Porque saiu rasgada a canela, tem dois vergões feios, tomou 6 pontos na canela, e aí a gente tem áudio do VAR comentando 1 milhão de coisas, tentando justificar o erro, que é injustificável. Era uma entrada no mínimo para um amarelo, no mínimo, e nem cartão o jogador levou e nem sequer o lance foi revisado no VAR. É muito complicado, a gente não vai ficar reclamando de arbitragem, a tônica do canal não é essa, mas tem sido uma frequente e o Botafogo tem sido prejudicado. E a gente precisa estar ligado e precisa haver cobrança para que esse tipo de erro não aconteça mais contra a equipe do Botafogo. Se perder, perde em campo. Se vencer, vence em campo. A gente só quer justiça. Essa que é a verdade. Precisa realmente ficar de olho, porque senão a coisa pode complicar, como complicou em vários lances do ano passado. E a gente tem algumas equipes aí sendo beneficiadas, né? A gente não está aqui para ficar falando de A ou B, mas está todo mundo vendo, está todo mundo acompanhando o Brasileirão e sabe do que a gente está falando. A gente tem as principais equipes do Brasil já sendo beneficiadas e o Botafogo tomando prejuízo atrás de prejuízo toda hora. Mas enfim, vamos falar de coisa boa, mudando um pouquinho de papo para ganso. A gente vai falar do Thiago Almada, que sim, fechou com a Igor Roden, fechou com o John Textor e vai ser jogador do Botafogo. Quem trouxe essa informação ontem foi o TF, do canal do TF, o jornalista Thiago Franklin, o careca que vos fala, como ele mesmo gosta de dizer. Thiago Almada é jogador do Botafogo. Jogador que tem, na temporada, jogando pelo Atlanta United da MLS, 16 jogos, com 5 gols e 1 assistência. Thiago que fez um dos gols ontem da vitória da sua equipe por 2-1. Thiago tem 5 amarelos na temporada e não tem cartão vermelho. É um meio ofensivo, a qual o Botafogo está sentindo muita falta.
O Oscar Romero entrou ontem no jogo do Vasco, até conseguiu dar algumas assistências, mas não tem tanta efetividade. E Thiago Almada é um cara um pouco mais voluntarioso e um pouco de maior qualidade também do que o Romero. Joga também pela ponta esquerda e também pode jogar pela ponta direita, ou pode fazer as duas meias, tanto esquerda como direita, e também, é claro, a meia central ofensiva, que é a sua especialidade. Jogador formado no Vélez da Argentina, Vélez Sarsfield da Argentina, começou muito novo por lá, veio das categorias de base, e também é jogador da seleção argentina, campeão da Copa do Mundo 2022 no Catar, junto com o Lionel Messi, junto com aquela fantástica seleção da Argentina. Ele que é considerado o sucessor do Messi na seleção, não é pouca coisa. Então realmente o cara chega com uma bagagem gigante para jogar no Brasil. Pela seleção argentina são 4 jogos com 1 gol. Então o Botafogo está recebendo um baita de um jogador, um reforço de peso. E o que é o mais legal é que um craque desse nível hoje quer vir jogar no Botafogo. Segundo informações, ele está muito ansioso, está muito empolgado para vir jogar no Botafogo e almeja vencer títulos. Lembrando que ele vai disputar aí as Olimpíadas, que começam no dia 16 de julho agora, tá? Ele vai disputar pela seleção da Argentina, e se a Argentina for passando de fase, se chegar até as finais, ele jogaria e ainda teria tempo para pegar aquele embate contra a equipe do Palmeiras pelas oitavas da Libertadores. Então, a gente deve ter o Thiago Almada, no mínimo, retornando contra a equipe do Palmeiras e depois pegando ali a sequência do Brasileiro, a sequência da Copa do Brasil. Enfim, seja muito bem-vindo, Thiago Almada, que você realmente vista esse manto sagrado alvinegro e tenha muito sucesso com a nossa camisa. Qualidade você tem de sobra, ninguém duvida disso, que você possa performar e marcar o seu nome na história, como o próprio jogador tem dito isso em off, em entrevista não, mas em conversa com amigos seus particulares, no bastidores. O jogador quer marcar a história aqui no Botafogo e não tenho dúvida alguma que ele tem qualidade para isso, né? Bem-vindo, Thiago Almada. Brilhe muito com a camisa do Fogão, seja feliz e nos faça feliz também. Para terminar, a gente vai falar de alguns jogadores que têm um contrato encerrando agora em dezembro, dia 31 de dezembro. Um deles é o Bastos Kisanga, nosso zagueirão, que está bem demais, realmente tomou conta da posição. Então o Botafogo já precisa olhar com carinho rapidamente, já que fechou essa contratação do Thiago Almada ontem, precisa agora sentar essa semana e ajustar o mais rápido possível a renovação com o Bastos. O Eduardo, nosso meio atacante, que tem voltado bem, marcou 2 golaços aí na volta contra a equipe do Red Bull no meio da semana. A gente também tem o Tietê, que é o motorzinho do time, que também é um baita de um jogador indispensável, não podemos pensar em perder o Tietê. Temos o Gatito, o Rafael, lateral, que está voltando de lesão, o contrato termina em dezembro, mas o Rafael é um caso diferente. O Rafael deve se aposentar, então muito provavelmente o Rafael não deve mudar de opinião e de decisão. A gente tem o Lucas Barreto, o Marçal, nosso lateral esquerdo, que voltou e também voltou bem contra a equipe do Red Bull. O Oscar Romero, que o contrato também termina em dezembro, com um contrato curto. Eu não liberaria, eu também manteria o Romero no time, é bom jogador. Ontem entrou razoavelmente bem contra a equipe do Vasco. E o Jacob Montes, esse sim, não mostrou para que veio, não teve oportunidade no Botafogo e deve ser liberado. Além desses jogadores, a gente também tem o Pablo, zagueiro, que também não mostrou para que veio, só se lesionou, veio de empréstimo pela equipe do Flamengo. E o Jefinho, que também deu azar, também teve 2 lesões, está emprestado até dezembro pela equipe do Lyon. Então esses são os atletas que o Botafogo tem contrato encerrando em dezembro. Uns encerram empréstimo, outros terminam o contrato. E o Botafogo deve ter uma semana de reuniões para decidir quem fica e quem libera. Possivelmente, desses nomes, o Bastos, o Eduardo, o Tietê, o Marçal devem ser jogadores que devem renovar com o Botafogo pelo menos por mais uma temporada. Rafael se aposenta, Gatito está no imbróglio, a gente ainda não sabe, tá? Existem especulações do nome dele no Corinthians e também existem outras equipes já interessadas no Gatito. Não sabemos se o Gatito vai renovar, tá? Não deu ali nenhum ar que possa renovar com o clube ainda. E o Jefinho, provavelmente no final do ano,
volta para o Lyon da França. Então é isso, notícias do Botafogo de hoje. Vamos aguardar para ver o que a semana vai trazer de bom para nós. Lembrando que o Botafogo joga quarta-feira lá em Cuiabá contra a equipe da casa, contra o Cuiabá. O Cuiabá que está ali com 13 pontos na 13ª posição, vem mal no campeonato, mas o Botafogo precisa se ligar e precisa fazer o que tem que ser feito para sair com os 3 pontos, que vai jogar contra uma equipe que vem muito mal no campeonato e está brigando lá embaixo na tabela. É isso, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa seu like, curta e compartilha nosso vídeo, e assim a gente está cada vez mais sendo incentivado por você a fazer conteúdo. Fica com Deus, um abraço, amigo Filipão, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Deus abençoe seu domingo, fique todo mundo na paz.